Bom, está estabelecido o AI-5. Pouco tempo depois, o presidente Costa e Silva vai sofrer um AVC, vai ser afastado, uma junta militar governa no seu lugar, até a ascensão, então, do terceiro presidente militar, general. Pedro Aleixo, que era o vice-presidente que deveria assumir, vai ser emparedado, como a gente chama, claramente pelo fato de ter ficado contra o AI-5, e vai assumir, então, esse representante da também chamada linha dura, Emílio Garrastazu Médici. O governo Médici, ele é considerado o período onde houve o auge da repressão. O auge da repressão, claro, porque é o governo que tem nas mãos a ferramenta mais autoritária que nós conhecemos na nossa história política, que é o ato institucional número 5. Então, assim, mas não foi o Costa Silva, não. O Costa Silva não teve tempo hábil de utilizar o AI-5. Médici terá. Então, por isso a gente entende que o governo Médici é o período do auge da repressão, não é à toa, né, que esses anos aí, né, início da década de 70, finalzinho de 90 e início da década de 70, nós vamos chamar dos anos de chumbo. Né? Então a gente tem lá os anos dourados do JK, e aí começa a ditadura em 68, a gente vai falar dos anos rebeldes, e agora aqui a gente vai falar dos anos de chumbo. Tá? E aí vamos lá, vamos entender um pouco. Você fala assim, poxa, o auge da repressão? É o auge da repressão. É o momento em que a guerrilha vai ser caçada. Né? Então você vai ter aí o assassinato, né, do Carlos Marighella, vai ter o assassinato de Carlos Lamarca, né, um outro grande, o capitão do Exército Brasileiro que desertou, né, e levando armas e montando a vanguarda armada revolucionária Palmares, um dos grandes nomes dessa guerrilha, desse movimento de esquerda brasileiro. Então, assim, é um momento onde a caçada começa a dar certo. O Marighella vai ser morto, o Lamarca vai ser morto, então o movimento de esquerda, o movimento da guerrilha vai perdendo força. A tortura, né, absurda, desenfreada dos militares assusta e inibe, obviamente, novos guerrilheiros. Então, quer dizer, aquilo que mais amedrontava os militares, de certa forma, vai sendo controlado aos poucos. Né, os movimentos de rua vão sendo violentamente reprimidos. Os próprios artistas vão sendo convidados a se retirar do país. Né, além, obviamente, de sofrerem torturas bárbaras. Né, o Gilberto Gil conta, né, que era interrogado tomando socos na boca do estômago e era obrigado a tocar, às vezes tomando socos na boca do estômago. Com alguns artistas contam, né, relatam que alguns outros homens chegaram a ter os dedos quebrados, eram obrigados a tocar violão de dedos quebrados. Né? Então, quer dizer, a tortura também, né, partindo para esse meio intelectual, para esse meio artístico, que era um meio que tinha muita visibilidade. Então, por exemplo, a Caetano Veloso, Gilberto Gil foram para Londres, a Chico Buarque de Holanda foi convidado a se retirar, foi para a Itália. Então, quer dizer, você teve, além dos políticos, essas pessoas de expressão que poderiam muitas vezes fazer aqui, né, um papel de oposição, né, de mostrar para a população que de fato estava acontecendo, eles acabaram exilados também, ou presos, ou torturados. Tá? Então, quer dizer, por isso esse é o auge da repressão, esses são os anos de chumbo. É o momento, então, que curiosamente o governo começa a controlar a situação. Ao mesmo tempo, falando para vocês que é o auge da repressão, eu vou dizer que é um período de grande, talvez o maior também, o auge da legitimidade do governo militar. Aí você fala, cara, não estou entendendo, não estou entendendo. Cara, mas se é o auge da repressão, como é que eu tenho o auge da legitimidade? Legitimidade, se você me entende, é a ideia de legitimar, a população legitimar o regime, gostar do regime, apoiar o regime. Né? Você fala, pô, não estou entendendo. Se é o auge da repressão, por que eu tenho o auge da legitimidade? Aí vamos lá. Né? Primeiro, vamos lembrar que a gente tem um forte aparato ideológico, que talvez seja o mais importante aqui, junto com o milagre econômico. Né? A gente tem que pensar numa questão política, né? Passa para a população a ditadura, passa uma ideia de segurança, né? De estabilidade. E isso é uma coisa muito desejada pelo grande povo em geral. Né? Aquela classe média que a gente conversou e tal, tem um anseio de estabilidade, de segurança. Um governo ditatorial, de certa forma, gera isso. Não é pouco comum, né? Não é incomum, né? Facilitando a nossa vida, não é incomum eu ouvir, por exemplo, algumas pessoas mais antigas, quando a gente tem aí alguns eventos de violência urbana, ou eventos, né, assaltos, assassinatos, estupros, é muito comum eu ouvir a pessoa falar assim, por isso que é bom era no tempo da ditadura. Aquilo, obviamente, me fere muito, vai ferir todas as pessoas que têm uma lembrança mais aguçada do período,
Né? Por quê? Porque, na verdade, essa pessoa mais idosa que viveu essa época, ele tinha a impressão, com a presença ostensiva dos militares, de que havia uma maior segurança, que havia uma estabilidade maior. Então, assim, isso não acontecia nos tempos da ditadura, nos tempos militares isso não acontecia. Quer dizer, é curioso isso, né? Porque é qual é o imaginário que se forma naquele momento. Isso é muito importante. Né? Então, quer dizer, é formado nesse momento um aparato ideológico gigantesco. É aquilo que eu sempre falo para vocês, nenhuma ditadura se sustenta só pela força, nenhuma. Essa força existe, esse braço é muito forte, muito mesmo no caso da ditadura brasileira.